Páscoa do Senhor, vem do céu o resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festejem gratidão, nesta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Esperes, pecador, vem a Cristo, o Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Escreveu o poeta Martinho Lutero Hasse: linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor. É Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Disse o anjo: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Assim iniciamos o nosso culto de Páscoa, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, nosso Pai, o Senhor enviou seu Filho amado ao mundo para nos socorrer. Para a nossa redenção, o Senhor deixou que seu Filho fosse morto na cruz. E por sua gloriosa ressurreição ao terceiro dia, nos libertou do domínio poderoso do diabo, do mundo e da nossa vida pecaminosa. Fortaleça nossa fé, para termos forças em afogar o nosso pecado com sincero arrependimento, e que diariamente seja ressuscitado em nós uma nova criatura. E como novas criaturas, firmados na fé, desejamos receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Obrigado, Senhor, pela gloriosa ressurreição. Em nome de Jesus, nosso Senhor ressuscitado. Amém. Meus irmãos, vamos agora ouvir a palavra de Deus, começando com o Salmo 16, um hino de Davi, onde ele louva o Senhor pelas muitas bênçãos terrenas, mas também louva a Deus pelo cumprimento da esperança de estar com Deus, além da sepultura. Está escrito: Salmo 16, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus,
pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Disse Davi no verso 8 do Salmo 16: O Senhor está sempre comigo. Oremos. Pai nosso, mantém-nos na Tua presença ao longo da nossa peregrinação terrena, para que possamos chegar à plenitude da Tua alegria no céu, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à leitura do Antigo Testamento, que está no profeta Isaías, capítulo 25, versos 6 a 9. O profeta Isaías anuncia um banquete para todos os povos, em que será celebrada a salvação e o fato de que a morte já não mais existirá, e Deus irá enxugar todas as lágrimas. Isso começou a se cumprir na Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo. Vamos acompanhar a leitura. O profeta Isaías anunciou: No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou: Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Convido a todos a falarmos juntos o versículo em destaque e a oração. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte.
Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Amado Pai Celestial, Tu nos presenteias com tanta misericórdia, com tanta compreensão e com tanto amor. E nós retribuímos com um mínimo de reconhecimento, um mínimo de gratidão e um mínimo de alegria. Por isso, envergonhados, te pedimos perdão. Por favor, continua enxugando nossas lágrimas e garantindo nossa vida na eternidade. Confessamos que Tu és o nosso Deus e em Ti depositamos toda a nossa confiança. Em Jesus, o ressuscitado. Amém. A epístola está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 11. O apóstolo Paulo aqui anuncia que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Embora que muitos não acreditaram, o apóstolo afirma que mais de 500 pessoas viram de uma só vez. E finalmente, por ele próprio, 2000 anos se passaram e continuamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de nosso Salvador. Assim diz. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da congregação de Corinto e também a nós as seguintes palavras. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenham adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Convido a todos a falarem comigo os versículos de destaque e a oração para este dia. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho por meio do qual vocês são salvos,
se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Amado Pai Celestial, por obra do Espírito Santo, nós aceitamos a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. Nós cremos, Ele é o nosso Salvador. Não queremos mudar esta situação, mas a nossa natureza, o mundo e o diabo constantemente querem nos desviar desse lindo caminho. Por isso pedimos, aumenta a nossa fé, conserva-nos na fé. Queremos continuar firmes e anunciar a muitas pessoas esta felicidade que nós sentimos todos os dias. Por Jesus, o ressurreto. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos agora à leitura do Santo Evangelho, no capítulo 20 de João. O apóstolo João descreve o que aconteceu na madrugada daquele domingo, no terceiro dia após a morte de Jesus. Fala das primeiras testemunhas que veem o túmulo vazio. Se cumpre as promessas do Antigo Testamento. O Filho de Deus ressuscitou. Portanto, nós também ressuscitaremos. Está escrito em João capítulo 20, versos 1 a 18. Bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é você? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles,
o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós convidamos hoje, meus irmãos, o pastor Geraldo Schiller, que é o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da nossa igreja, para anunciar a mensagem de Páscoa. Que a palavra de Deus aqueça os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, quando vamos meditar na Santa Palavra de Deus, neste dia todo especial, esse domingo de Páscoa. E nós vamos fundamentar a nossa reflexão no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 1 a 18, e vamos destacar o versículo número 1, onde lemos: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Amado irmão, amada irmã, quero começar essa mensagem desejando para você e a sua família uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sim, estou desejando para você uma feliz Páscoa. Mas talvez você esteja se perguntando: é possível ter uma Páscoa feliz? Sendo que esta já é a segunda Páscoa que nós estamos celebrando nesse período de pandemia. No ano passado, celebramos a Páscoa bem no início da pandemia. E ainda estávamos curiosos, na expectativa do que poderia acontecer. Talvez pensávamos que esta pandemia teria uma duração bem mais curta do que está tendo. Apenas algumas pessoas tinham morrido naquela ocasião. E parece que as notícias vinham de longe. As pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam falecendo, eram pessoas distantes de nós. Pois um ano se passou e agora estamos vivendo, segundo os especialistas, o pior momento da pandemia. Não sabemos se as coisas vão melhorar ou se vão piorar no futuro. Mas o fato é que atualmente, nessa Páscoa de 2021, vivemos o pior momento da pandemia. E parece que a coisa chegou mais perto de nós. Pessoas muito próximas a nós adoeceram, alguns de nós adoeceram, e pessoas muito próximas de nós faleceram. Perdemos amigos, familiares, colegas de trabalho e assim por diante. E segundo os especialistas, esse vírus ele está sofrendo processos de mutação, o que cria uma expectativa e coloca uma interrogação enorme, inclusive, na mente das autoridades da área da saúde, dos especialistas nesta área, se as nossas vacinas de fato vão ser eficazes para todas essas variações do vírus. Enfim, é um momento difícil. A economia no Brasil, a economia no mundo sofre as consequências da pandemia. Nós estamos sentindo essas consequências em nossa família, em nossa congregação, na IELB. É uma situação que talvez nós jamais imaginaríamos que estaríamos vivendo. Uma situação de uma pandemia que já dura mais de um ano. E a pergunta que eu faço novamente: é possível ser feliz? É possível ter uma feliz Páscoa em meio a tudo isso? Pois a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, ela foi instituída exatamente num período muito difícil. Mas muito mais difícil do que esse que nós estamos vivendo agora.
povo de Deus estava como escravo no Egito há mais de 400 anos, em torno de 430 anos. Trabalhava como escravo de Faraó e do povo egípcio. E Deus havia decidido tirar o povo da terra do Egito e tinha chamado Moisés para liderar o povo nessa saída do Egito. O que ocorre é que Faraó não permitiu a saída do povo. Faraó resistiu à palavra do Senhor, Faraó endureceu o seu coração e não permitiu a saída de Israel. Por isso Deus então começou a enviar as pragas. Deus já havia enviado 9 pragas. Pragas que foram assoladoras, que trouxeram um prejuízo incalculável para o Egito, para o povo egípcio. Pois apesar dessas pragas, Faraó não permitiu a saída do povo. Então Deus anuncia através de Moisés a 10ª praga. E essa seria muito desastrosa. Nessa 10ª praga, Deus passaria por toda a terra do Egito. E todos os primogênitos dos egípcios, dos escravos que moravam no Egito, dos povos que estavam no Egito, e inclusive dos animais, todos os primogênitos seriam mortos. Vocês imaginam, queridos irmãos, a situação, o cenário? Em cada casa, em cada família, haveria um morto. O primogênito seria morto. Mas para o povo de Israel havia uma esperança. Deus ordenou que fosse separado um cordeiro, que esse cordeiro fosse matado num determinado dia, e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E a promessa foi, aonde estiver o sangue do cordeiro, não haveria morte. Os primogênitos daquela casa, daquele lar, seriam poupados. E foi o que aconteceu. Os israelitas, o povo de Deus, os hebreus, ouviram a palavra de Deus, confiaram nessa palavra, fizeram o que Deus havia pedido, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passou e feriu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, o que era herdeiro ao trono, a suceder Faraó no reinado no Egito, todos pereceram, todos foram mortos. Houve uma mortandade muito grande em todo o Egito. Porém, os primogênitos dos hebreus foram poupados. Então nós vimos que a Páscoa ela é instituída no meio de um cenário caótico, de um cenário difícil, de um cenário de morte. Mas a Páscoa é uma esperança de vida, de sobreviver em meio a esse caos. Porque os primogênitos dos hebreus viveram, não morreram, graças à intervenção divina. Bom, nós sabemos da história que a partir dessa 10ª praga, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito, e eles atravessaram então o Mar Vermelho e começaram a sua caminhada em direção à terra prometida. E Páscoa, portanto, é uma palavra hebraica que significa passagem. Porque quando o anjo da morte passou em todos os lares no Egito, os primogênitos dos hebreus foram poupados, foram salvos, porque Deus os livrou da morte. Porque Deus fez uma promessa e aqueles que confiaram nessa promessa tiveram a vida dos seus primogênitos poupados. Pois bem, a Páscoa ela foi celebrada ao longo do Antigo Testamento, ano após ano, lembrando aquela ação extraordinária, aquela ação maravilhosa de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo e realizou a obra do seu ministério, a obra da salvação, ele foi crucificado exatamente numa sexta-feira antes da Páscoa. E exatamente no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou conforme nós ouvimos no relato do Evangelho, e Maria Madalena, conforme nós vimos aqui, foi aquela que bem cedinho foi ao sepulcro, porque ela queria fazer algumas homenagens
a Jesus, que ela imaginava que estava morto, e ela encontrou a pedra revolvida. Jesus havia ressuscitado. Portanto, Jesus ressuscita dos mortos exatamente na Páscoa do Antigo Testamento. E esse também era um momento muito difícil, porque o povo de Deus novamente era escravo. Agora não mais dos egípcios, mas ele era escravo dos romanos. Os romanos subjugavam o povo de Deus, cobravam altos tributos, tiravam a liberdade do povo de Deus. E por isso havia um descontentamento, havia uma insatisfação, uma infelicidade muito grande, uma falta de perspectiva para o povo de Deus. E ele esperava um libertador político, alguém que derrotasse os romanos e restabelecesse a tranquilidade, a ordem e a paz em Israel. Pois, em meio àquela situação caótica, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que cumpriu a lei em favor da humanidade, que morreu na cruz para conquistar perdão, vida e salvação para todo aquele que crê, pois exatamente ali, nesse contexto, Jesus ressuscitou. E no momento em que Jesus ressuscita, renasce uma esperança não para a nação que esperava um libertador político, mas renasce uma esperança para aqueles que conheciam a promessa de Deus, para aqueles que confiavam na promessa de Deus, para aqueles que esperavam o Messias, o Redentor, o Salvador. E começa então ali, queridos irmãos, uma esperança não apenas para essa vida, mas começa uma esperança que vai além dessa vida. Começa uma esperança que vai a eternidade adentro. Começa uma esperança que é para todos sempre, que é eterna. Lá no Antigo Testamento, nós vemos uma libertação que duraria por algum tempo. Aqueles primogênitos que foram poupados, algum tempo depois faleceram, perderam sua vida. Mas a ressurreição de Jesus, ela passa a ter um sentido, um significado muito maior. Porque ela nos mostra que quando nós confiamos na promessa de Deus, especialmente quando nós confiamos nas promessas de Deus relacionadas a Jesus e a sua obra, nós podemos ter certeza de que a morte foi vencida, de que as bênçãos de Deus não são para 70, 80, 90 anos, mas as bênçãos de Deus para nós são para todos sempre, são eternas. São eternas. Por isso, queridos irmãos, a Páscoa, ela é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. Já foi no Antigo Testamento e passou a ser ainda mais uma mensagem de esperança no Novo Testamento. Porque a Páscoa nos mostra, queridos irmãos, que Deus não virou as costas para nós, que Deus não nos desamparou na nossa ruína, na nossa situação de desgraça e de perdição. Mas Deus veio e agiu e conquistou a vitória sobre os nossos maiores inimigos, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que a obra de Jesus em nosso favor foi válida. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus deu a sua vida na cruz. E a ressurreição de Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Por isso, se um dia alguém perguntar para mim ou para você, por que é que vocês têm esperança de que irão ressuscitar? A resposta é bem simples, porque o nosso amado Salvador Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ele diz que Cristo é as primícias, foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E aí ele acrescenta, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Por isso, queridos irmãos, nós podemos sim, mesmo em meio a essa situação caótica que nós estamos vivendo, não sabemos o que vai acontecer conosco, com a nossa saúde,
com a nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que nós amamos. Não sabemos como é que vai ser a situação financeira nossa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, do mundo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus vivo, um Deus que em Cristo morreu por nós, ressuscitou e está conosco. Prometeu estar conosco e está conosco. E também está ocupando o trono, o mais nobre, o mais grandioso trono, que é o trono celeste. E Jesus, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e disse: vou para junto do Pai preparar-vos um lugar. E ele também disse que seria o nosso intercessor, o nosso mediador junto ao Pai. Tanto que João, na sua epístola, escreve dizendo: filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado é justamente o Filho de Deus, que se fez um de nós, que veio ao mundo, conquistou o perdão e a salvação, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, naquele primeiro dia da semana, bem cedo, e encontra o sepulcro aberto, percebe que a grande pedra que havia sido colocada diante do túmulo estava revolvida, havia sido removida, havia sido tirada. Esta é a prova da vitória. O túmulo vazio, que depois foi testemunhado por Pedro e pelos demais apóstolos, que viram lá o túmulo vazio, viram os lençóis sobre os quais Jesus havia sido deitado. O túmulo vazio é o símbolo da vitória de Deus em nosso favor. E essa vitória de Deus, ela pode ser comemorada, ela deve ser comemorada, ela deve ser celebrada em todos os momentos da nossa vida. Nesse período de pandemia, nesse período difícil, quando tiver terminado a pandemia, e até mesmo quando chegar o nosso momento derradeiro, quando chegar o momento da nossa morte, ou quando a morte chegar para alguém muito próximo de nós, alguém da nossa família, essa mensagem da Páscoa é real. Essa mensagem da Páscoa pode e deve nos dar esperança, porque a mensagem da Páscoa nos dá uma perspectiva de vida nova, diferente, que não é só para o aqui e agora, não é só para essa existência na qual nós vivemos, mas é uma perspectiva que vai além do túmulo, que vai além do cemitério, que vai além da morte física, que vai à eternidade adentro. A Páscoa é a garantia de que em Cristo nós temos perdão e vida eterna. Por isso, nada que aconteça conosco aqui neste mundo, nada pode nos ameaçar. Nada pode tirar a nossa esperança, nada pode tirar a nossa alegria. Podemos confiar de que Deus está conosco, Ele venceu os nossos inimigos, Ele caminha conosco, apesar das dificuldades e problemas que enfrentamos. Ele não promete nos livrar das dificuldades aqui, mas Ele promete estar conosco. E assim como cumpriu a promessa no Antigo Testamento, a promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Sobre nós que cremos e somos batizados, a morte eterna não tem mais nenhum poder. Porque Ele vive, Cristo vive, nós também viveremos. Esta, queridos irmãos, é a mensagem da Páscoa. Por isso, assim como comecei esta mensagem, quero concluir desejando para você, para sua família, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cristo Senhor, Ele ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor.
hora da Páscoa? Não! Deus só precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante: que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe, assim mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar.
voltar. Dedicamos agora, meus irmãos e irmãs, as nossas ofertas de gratidão por tudo que somos e temos, por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Vamos agora, meus irmãos, falar com Deus em oração. Ó Pai eterno, nesse dia em que lembramos a ressurreição de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós louvamos com aleluias, porque pela obra redentora nos resgatas da maldição do pecado e nos dás a certeza de que o Senhor enxuga nossas lágrimas com a vitória sobre a morte, que tanto nos atemoriza. Fortaleça a nossa fé e nossa esperança de que chegará o dia em que estaremos juntos para sempre, onde não haverá mais pranto, nem luto, nem morte, mas vida para sempre. Que nesse dia de Páscoa o mundo possa ouvir e receber a mensagem do Cristo vivo, e venham a crer que somente Ele é a ressurreição e a vida. Santo Deus, nesse tempo em que estamos muito preocupados e angustiados por causa da pandemia, olha para nós com bondade e livra-nos de sofrer por causa dessa doença. Ampara e cura aqueles que foram atingidos por ela. Aos que estão nos hospitais, que recebam alívio das suas dores e doenças. Consola os que choram a perda dos seus entes queridos, na esperança de que um dia nos reencontraremos no novo céu e na nova terra. Ajuda-nos a sermos servos que levam conforto e esperança a quem sofre. Esteja junto aos médicos e enfermeiros, para que não desanimem no cuidado dos doentes. Oramos pelos milhares que foram contaminados pelo coronavírus. Conceda consolo, conforto e cura, segundo a sua santa vontade. Continuamos orando pelo nosso governo. Abençoa com sabedoria as autoridades, para que administrem com responsabilidade, dedicação e honestidade. Oramos também pelos nossos irmãos que aniversariaram. No dia 1º, Andriele da Silva. Dia 3, Camila Azevedo Gonçalves. Dia 4, Bruno Pereira Gonçalves. E demais aniversariantes. Abençoa com fé, esperança e amor cristão. Tudo mais, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Celebrai
Agora, meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, como novas criaturas firmados na fé e na certeza de que, assim como o Senhor Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Queremos agradecer de todo o coração ao pastor Geraldo Schiller, presidente da nossa igreja, pela mensagem de Páscoa. E também agradecemos ao pastor André Bender, lá de Aracaju, que trouxe a mensagem da paixão de Cristo na sexta-feira. Que Deus enriqueça suas vidas com fé, com esperança, com amor, na certeza de que no Senhor todos nós seremos mais do que vencedores. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao aumento do contágio do coronavírus. Estamos com esperança de que logo retornaremos. Tenhamos cuidado e vamos esperar um momento melhor. Vamos continuar orando e agindo conforme o protocolo. Para outras informações sobre a nossa congregação, podem acessar o site. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando que Jesus, o nosso Salvador ressuscitado, esteja sempre com vocês. Feliz e abençoada Páscoa em Jesus para todos. Amém.